Fala, Clauzinho, vamos comentar sobre as questões teóricas e práticas, porque todo mundo já sabe na teoria, teoria é uma coisa, mas na prática é outra, mas vamos ver se isso é verdadeiro na prática, né? A questão toda que tem que ser tratada é o seguinte: teoria e prática libertária, elas devem ser dissociadas ou têm que ser analisadas de uma forma associada? Para todos os espertinhos aqui de plantão, obviamente, eu sei que a teoria é diferente da prática. Obviamente, elas são medidores diferentes, mas elas estão sempre na lógica da ação. Por quê? Para tu conseguir saber a teoria e para tu explicar a teoria, né, tu vai despender da tua ação para fazer isso, para obter o conhecimento, para poder entender melhor os princípios libertários. Da mesma forma, a prática, que é uma questão que reflete, digamos, a obtenção do conhecimento teórico, também tem que seguir os princípios libertários. Mesmo que a pessoa não saiba nada de teoria, nunca viu quem que é Hoppe, não saiba quem que é Mises, nunca ouviu falar do Kinsella, né, nunca leu um livro do Bloch, uma pessoa minimamente decente consegue seguir os princípios libertários sem mesmo saber o que são. Né? Saber no sentido assim, não estou dizendo que eles não saibam que alguma coisa é certa ou errada, mas eu digo, eles talvez não consigam nem nomear o negócio, eles só sabem que tal coisa é certa, tal coisa é errada, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, e assim vai, né? A questão da decência, digamos, é uma integridade inata para seguir a lei, podemos colocar dessa forma. Mas, vamos ao que importa. A distinção entre teoria e prática é possível, mas a dissociação das duas, como se fossem dois objetos completamente diferentes que nunca se encostam, né, é um erro. E o porquê que isso é um erro? Porque simplesmente é o seguinte: a teoria ela é medida na questão de conhecimento, quanto mais conhece sobre o princípio libertário, e a prática é simplesmente sobre os resultados que tu tem em cima desse princípio. Tu dissociar os dois, tu acaba tendo a prática pragmática e a teoria ideária. O que seria a prática pragmática? A prática pragmática é uma que tenta, digamos, distanciar a teoria e os princípios, de forma a tu tentar pegar e justificar os meios que tu usa pelos fins que tu quer adquirir. Então tu diz, olha, meu objetivo é libertarianismo. Então vamos ver aqui, ó, na teoria faz sentido tu pegar e investir em instituições políticas? Vamos pensar rapidinho. Numa sociedade libertária, vai haver instituições políticas? Não. Ah, mas e se a gente pegar e investir em instituições políticas agora para ter uma sociedade libertária? Qual sentido? Investe em instituições antipolíticas. E essas aí vão fundamentar uma sociedade libertária. Não, mas as nossas instituições antipolíticas necessitam que a instituição política nos dê um xanguizinho, dê um espacinho. Pera, então essas suas instituições antipolíticas dependem da política, elas estão todas em função da política? Como elas são antipolíticas? Tu começa a fazer esse questionamento teórico, o que o cara vai dizer? Ah, mas você não sabe o que está falando, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, você tem que entender que a gente tem que... Daí tu começa a notar esse problema. E outra, se tu quer pegar e fazer um questionamento para essa galera que fala muito da prática, que tudo é política, né? Que na verdade política é a arte da demagogia, se tu for analisar, o que acontece? Tu pede pro cara, me diz aí onde é que tá uma leitura libertária consistente com os princípios que, sei lá, o Estado, normalmente o que a gente lê é que o Estado é ineficiente em tudo, mas mostra onde é que o Estado é eficiente em se moderar. Porque isso eu nunca vi, né? É uma exceção foda, como a gente sabe da outra teoria lá, toda regra tem sua exceção, né? Vai que esse seja o caso. Mas o pessoal não consegue mostrar. Se mostrar, eu fico feliz em virar gradualista, eu pego, basicamente, eu virar liberaleco, me filio ao novo, tiro uma foto com o Osterman, né? Sei lá, viro homossexual também, daí vale tudo. Se conseguir provar isso aí, vale tudo, tá? Então daí, no final, os fins justificam os meios, a gente bola pra frente. O ponto que é o seguinte: se tu for pegar e analisar toda essa questão, não faz sentido a prática pragmática. Não faz nenhum sentido. Porque simplesmente ela viola os princípios para trazer a gente mais próximo aos princípios. Pera, não faz sentido nenhum. Isso aqui é fácil de notar o problema. O problema é também o outro lado, que é a teoria ideária. O que é uma teoria ideária? Ah, tu vai lá, faz toda uma teoria bonitinha, pá, não sei o quê, deixa tudo ilustrosinho e brilhante, faz o silogismo, nossa, isso aqui tá muito top, perfeito, incrível. Daí tu vai pegar e analisar a questão prática do negócio, se ela é aplicável, se ela faz algum sentido dentro dos princípios. Não faz, ela na verdade se derrota, né? Tu pode daí dizer, não, mas isso é conhecimento, pelo menos, a gente produziu algum conhecimento, alguma coisa que não foi falada antes.
Mas isso é uma enxugação de gelo. Tá bom, tu saber o que tá errado, digamos assim, já te ajuda, pelo menos tu sabe de alguma coisa. Mas se tu pegar algo que tá errado ou não faz sentido e elevar isso para um grande arcabouço que não faz parte, achar que faz parte de uma grande torre de marfim, só se você é inteligente o suficiente você vai sacar, não ajuda. Isso, na verdade, distancia. Por quê? Simplesmente tu pegar e apontar uma prática sem um fundamento, né? Tipo, um fundamento teórico, tu pegar e basicamente tudo tá errado, porque o princípio agora a gente mudou por questão de dor de cotovelo, a gente ficou pensando e teve dor de cotovelo e daí mudou, tu começa a chegar em absurdos. E esses absurdos levam ao quê? A simplesmente mais questões do pessoal começando a criar inconsistências práticas, e essas inconsistências práticas começam a cair no quê? Na ideia que no final não importa os meios, não importa o que está fazendo, porque está sendo inconsistente, o que importa é o fim. Daí a gente se junta no grande objetivo libertário, que acaba sendo o polilibertarianismo, que é uma desgraça. Vou fazer um vídeo só sobre isso. E essa questão do polilibertarianismo leva ao quê? Leva simplesmente ao fato que não existe certo e errado, existe simplesmente o domínio da vontade. E isso vai começando a criar uma dissociação cada vez maior entre essas ideias. E o que então a gente pode sacar sobre isso daí? O problema da teoria ideária é que ela simplesmente não tem escopo de aplicabilidade. Então não faz sentido, porque a ética libertária é orientada pela ação, né? Já se tu vai pegar e fazer no caso, a prática pragmática, ela também não faz sentido, porque não só pela ação, mas também sobre a legitimidade da ação. Se tu está fazendo ações ilegítimas, você não vai chegar no libertarianismo, não, nem que tu queira, nem que tu tente demais. Né? De boas intenções, o inferno está pavimentado, é o que já diziam. Então, a questão toda começa a se tornar essa análise. A prática e a teoria são diferenciadas, elas são diferentes, mas elas não podem ser dissociadas. Se elas são dissociadas, tu cai em inconsistências. E, obviamente, a forma que a gente mede as duas é diferente. Não quer dizer que sejam dissociadas. A teoria a gente mede pelo conhecimento que a pessoa tem, sabe, mais ou menos. Tem, sei lá, um livro com uma dedicatória do Molinari, que morreu já há uns 200 anos, né? Ou a gente simplesmente analisa do outro lado, que é a questão prática, que são os resultados. Os resultados estão ligados ao quê? Estão ligados a simplesmente um padrão do princípio, não sei o quê. Não, o princípio não é régua. O princípio é sim ou não. Está seguindo? Sim ou não. Né? Então, o que a gente tem que orientar para o resultado? O resultado, a gente tem que orientar o que é o fim. O que a gente está buscando. Está dando resultado? Eu quero pegar, sentar, ler, sei lá, toda a ação humana, fazer um resumo, não sei o que, entender mais a teoria. Isso é um resultado bom? É um resultado bom se eu conseguir fazer. Mas isso quer dizer que eu aumentei a liberdade, não sei o que, propriedade privada, não, mas o resultado que eu queria era esse, o que eu fiz não é antiético, é uma prática libertária, problema nenhum. Você não está atrapalhando. A questão que tu pode talvez se perguntar é a questão de o que a prática pragmática leva. E a prática pragmática, ela acaba levando ao quê? A simplesmente ações contraprodutivas. Opa, pera, agora você fez um argumento muito foda. Como é que leva uma ação contraprodutiva? Porque tu pode ter simplesmente algo que é inútil, que não produz nada, se for pensar. Bem, toda prática pragmática ela é dissonante dos princípios. O que acontece? Se tu está fazendo uma coisa fora dos princípios libertários, você não está fazendo ações libertárias, mas você ainda assim está gastando recursos para elas. Então, no pior dos casos, se ela tem um resultado neutro, ela não ferrou em nada porque ela não consegue ser positiva, se ela tem um resultado neutro, ela acaba sendo o quê? Uma perda de tempo. Então ela sempre vai ter um resultado negativo. Mas olha aqui, eu consegui pegar e fazer tal e tal coisa que levou a esse resultado aqui que eu acho que é bom. Né? Se tu acha que é bom, grandes merdas, não muda muita coisa. Mas espera, se tiver um político que cortou imposto e o cara é político, isso daí seria, digamos, uma coisa dentro dos princípios, fora do princípio, faz sentido? O que acontece? Quando um cara pega, basicamente, por exemplo, de um político, que o pessoal vai fazer essa pergunta do caso especial onde a teoria está errada, eu já mostro. Se um cara faz uma ação ética, qual que é o ponto? Cortar imposto é ético. Mas o cara é um filho da puta. É um filho da puta que fez uma coisa certa. Pasmem. Né? Um mendigo pode acertar sobre alguma coisa, um professor de matemática fodão pra caralho pode errar em outra. Qual que é o ponto? Né? Só porque o cara acertou alguma vez, talvez o cara não seja todo errado, né? Não estou defendendo ninguém, nada do gênero. Mas o ponto é esse. Existem pessoas que podem ser, digamos assim, antilibertárias em suas ações e de vez em quando elas erram e fazem alguma coisa libertária inadvertidamente.
como pode ter gente que não sabe nada da teoria e acaba fazendo coisas que são muito alinhadas ao libertarianismo e a galera nem pensa no que é libertarianismo, nem sabe, nem imagina. Ele simplesmente faz, isso aqui é o certo, acabou. Né? Então o ponto todo é esse. Não tem o porquê dissociar teoria de prática. Elas fazem, são tipo, sei lá, 2 cavalos numa carroça. Se tiver só um, a carroça não anda. Né? Se tiver os 2, tu consegue trabalhar. O ponto é esse. Por que é importante tu ter os 2 e o balanço dos 2? E qual que tem a primazia sobre o outro? Porque existe essa relação. Eles são indissociáveis, mas tem uma relação de primazia. Obviamente, a teoria tem primazia sobre a prática. Se a gente não pegar e entender em certo grau a teoria, a gente não consegue compreender direito os princípios. E a gente tem a tendência à dissociação dessas coisas, a causar, como eu falei, o polilibertarismo, que eu vou fazer um vídeo, prometo. E o ponto todo que tu acaba tendo sobre isso é que degringola tudo lá na frente. A teoria nos permite, digamos, ter um certo planejamento de longo prazo. Já a questão da prática, ela é essencial para qualquer coisa, mas ela não é de primazia. No sentido que é o seguinte, simplesmente prática pela prática, tu não sabe fazer. É tipo, eu tenho dinheiro, vou gastar. Por quê? Porque eu quero comprar aquela coisa. Por que tu vai comprar aquela coisa? Por que ela faz sentido? Onde é que está, digamos, o pensamento de longo prazo para isso? Onde é que está o planejamento disso? Sei lá, quero comprar essa coisa. Então, gastar dinheiro eu posso porque é ético, né? Então tá, vai lá e faz. Não é tão produtivo, tu pode analisar para os objetivos, mas é um resultado válido para o que tu quer e não é antiético. Tudo bem. Então quer dizer que aquela pessoa não está fazendo nada pelo libertarianismo? Cara, na verdade ela está fazendo, ela não está atrapalhando. Grandes coisas que ela está fazendo, na verdade. Se tu for considerar o que hoje em dia os pragmáticos querem fazer, eu sou libertário, eu sou muito prático, faço política, não sei o quê. Esse cara aí tá estragando. Então, tipo, o cara que não faz porra nenhuma, se vocês olharem parar pra pensar, o cara que não empreende, o cara que não faz nada, só, sei lá, fica vendo anime, jogando no computador e qualquer coisa, faz coisa de otaku, e vê vídeo no YouTube e é do clãzinho, né? Esse cara aí, pelo menos, não tá atrapalhando, né? E vai que um dia ele resolve fazer alguma coisa. Tá ali aprendendo, tá fazendo os negócios, pode gerar um resultado interessante. Então o ponto é esse. Muito ajuda quem não atrapalha, né? E saibam onde é que está a teoria, saibam onde é que está a prática e busquem seguir as questões práticas. Se vocês estão vendo alguém que faz as questões práticas na sua teoria, não precisa chegar lá e querer virar o professor do cara, o sensei do cara. Não. Simplesmente deixa de boa. Uma pessoa decente não precisa ter uma aula sobre o porquê que ela está sendo decente. Deixa ela de boa. Simplesmente começa a analisar quem está tentando desvirtuar essa pessoa desse caminho e essa pessoa que tu vai em cima. Né? O ponto todo é esse. Por esse vídeo é isso. Até mais.